nosso painel. Nós estamos transmitindo, né, esse painel pela TVC. Eu já tenho aqui agora os meus convidados sentados, então o Jefferson está aqui comigo, como eu disse, é o gerente da arquitetura de TI da Centro. E tenho também aqui participando comigo o Paulo Roberto Pereira, que é diretor de TI do Habits. Nosso painel vai discutir essa avalanche montanha, esse crescimento que a gente vivencia hoje de dados e inclusive, o nosso bate-papo antes daqui do painel, eu estava falando sobre essa montanha de informações. Então, o Jefferson falou, bom, a gente está falando de dados ou de informações, né? E até que ponto dados realmente são importantes para que a gente depois tenha informações e que essas informações se tornem estratégicas. Então, a gente está falando aqui de um cenário desafiador, né, para as empresas. Hoje, dado, informação, né, seja algo, né, relacionado ou não, mas enfim, é hoje a realidade das empresas. E realmente as empresas precisam tratar, cuidar, armazenar dados, e esse é um grande desafio hoje. Eu quero começar esse painel até para poder a gente entender um pouco qual é a realidade hoje da Azul e do Habits, quando eles olham para essa avalanche de dados. Quer dizer, como é que eles veem esse desafio? Porque hoje, quando a gente olha a tecnologia pela tecnologia, né, a gente vê uma apresentação, a gente vê uma solução e fala, bacana, legal. Mas quando você traz essa solução para a sua realidade, para a realidade da sua empresa, ela ganha novos contornos, ela passa realmente a estar moldada à sua necessidade de negócio, à sua necessidade, à sua demanda de tecnologia da informação. Então, vamos ouvir um pouco nesse primeiro tempo como que cada um deles enxerga esse desafio dentro da realidade de negócio. Vou começar aqui com você que está mais próximo. Eu queria que você começasse falando um pouco desse desafio para você, dessa montanha, desse crescimento de dados e como é que vocês partiram para enfrentar essa realidade. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou começar com uma caracterização clássica que a gente costuma falar de uma empresa aérea. Uma empresa aérea é uma empresa de TI que voa. Então, especificamente, a gente depende 100% de TI. Eu acho que, por mais que em alguns momentos alguns executivos da companhia fiquem um pouco chateados com a gente ou com o nosso custo até certo ponto, a importância para uma companhia aérea da sua estrutura de TI é vital. Como eu estava comentando com a Graça, sem a disponibilidade do sistema não tem venda. Ou seja, por alguma razão, a disponibilidade do sistema ele não se encontra online para executar uma venda em quaisquer dos canais que a Azul executa, por exemplo, desde o seu canal B2C, o seu canal B2B, aeroportos, call center. Na prática, quando você não tem um sistema ativo, você não faz absolutamente nada. O check-in do passageiro a gente até consegue realizar, mas venda, para. E eu sou medido, principalmente pela minha parte de data center, por bilhete médio vendido. Ou seja, qualquer indisponibilidade gerada no meu data center, o meu diretor de TI, que é o Cleber Linhares Dias, para do meu lado e começa a contar um cronômetro. Porque é venda não realizada. Uma parada substancial, aproximadamente de 2 horas e meia, 3 horas, corresponde a R$250 mil, originada em TI, caso eu gere uma disponibilidade. Então, como tudo é uma força muito grande sobre TI, a necessidade de armazenamento, novos sistemas, sistemas marginais, aleatórios, BIs, RP, etc., se torna exponencial. Uma grande variável do mercado também em relação à empresa aérea é que uma empresa aérea ela concentra um microcosmo de TI de vários mercados numa única estrutura, que dada a sua urgência, necessidade, disponibilidade, etc. Então, realmente, a Azul ela começou a operar dia 15 de dezembro de 2008. Eu me lembro quando eu comecei meu contrato de outsourcing com um grande provedor do mercado, eu pedi, acho que foi 2,5 teras, hoje eu tenho mais de 70. Óbvio que a característica especial das linhas aéreas é que 99% do meu parque é virtual. Por conseguinte, o storage é uma peça vital da minha arquitetura. Então, por isso que talvez o meu crescimento exponencial seja mais gritante perante as demais, porque toda a minha infra ela é virtual e é armazenada virtualmente em storage. Agora, imaginar que eu tenho um parque de aproximadamente 250 a 300 servidores, como gerenciar isso tudo? Não só o dado, a informação que eles estão armazenando, como a própria infra dos servidores que são virtuais e em storage.
Então, o desafio para a gente é muito grande, dada essa arquitetura, essa definição que traz um grande retorno, disponibilidade, flexibilidade, agilidade, performance, mas como gerenciar isso tudo? Então, para a gente, o crescimento de dado, não só no aspecto da informação para o negócio, como a infraestrutura que suporta o negócio, é muito grande. Tá ótimo. Para começar, acho que já temos aí uma visão da criticidade aí para o Jefferson. Vamos ouvir agora o Paulo, no seu dia a dia, aí, na sua rotina. O que é essa montanha de dados? Okay. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um pouco diferente do meu amigo. No Habib's, a situação ela caminha de uma maneira um pouco diferenciada. Para nós de TI, aprovar custos, justificar investimentos, sempre é uma dificuldade. Imagine no Habib's, onde se vende uma esfirra a 79 centavos, e quando eu falo de um investimento de 2 milhões, ele compara logo que ele colocaria uma loja no ar com esse dinheiro e que isso daria retorno para ele. Então, vocês imaginem a nossa dificuldade. Por outro lado, nós temos crescimentos de dados totalmente exponenciais. Eu estava olhando antes de sair do Habib's hoje. No mês passado, nós vendemos 6 milhões de esfirras. Hoje, nós estamos no dia 20 e já vendemos até agora 7 milhões e meio. Então, eu nunca sei qual é o dado que eu vou tratar e o volume desse dado. Então, quando nós, há um ano atrás, decidimos por essa solução, no caso do Dell Compellent, eu chamei a minha equipe de infraestrutura e joguei para eles um desafio. Nós temos que encontrar uma solução que tenha flexibilidade, escalabilidade, reduzir o tempo de obsolescência dessa solução e que a gente garanta os investimentos. Porque não se consegue todo dia, ou todo mês, ou todo ano, chegar no Habib's e falar, preciso investir 1 milhão, 2 milhões, embora o presidente seja totalmente a favor da tecnologia, ele me cobre muito a tecnologia e ele quer informação de uma maneira muito rápida para ele poder tomar as decisões que ele toma todo dia e a todo momento. Então, o grande desafio, no nosso caso, foi esse. Aprovar uma estrutura com essa capacidade e garantir velocidade dos dados e segurança da informação. Obrigada, Paulo. Uma questão que eu acho que a gente pode ainda explorar não basta ter o dado guardado, né? Ele precisa ser gerenciado. Ele precisa estar disponível. Como é que se faz hoje, quer dizer, essa visão, como é que ela evolui nesse sentido? O quanto que isso hoje é importante, é desafiador para vocês, além de armazenar o dado, ter ele de uma forma gerenciada para o negócio de cada um de vocês? De novo, como a nossa infraestrutura, como todos os sistemas, vamos pensar aqui, no nosso data center, principalmente que a gente gerencia, o sistema de fidelidade, o Tudo Azul, está no nosso data center, tem uma massa de dados que, como ele é um sistema de fidelidade, ele tende a crescer. Você tem um sistema de manutenção de aeronaves, você tem o sistema de escala de tripulante e malha aérea. São todos sistemas extremamente críticos para a companhia, no sentido que, ora, afetam a operação direta, por exemplo, que o nosso sistema de malha aérea e escala de tripulante, que é o nosso CCO, que operam todos os aviões voando, você tem um painel que o pessoal do CCO, Centro de Comando Operacional, faz o gerenciamento. Então, para eles é muito crítico ter a disponibilidade e performance no acesso. Lembra sempre, como um background, quando eu sempre falava em performance, a minha infraestrutura é virtualizada. Então, pensar no sistema de escala de tripulantes e malha aérea é uma virtualização na camada de apresentação, que é um Citrix, que é virtual, e tem um sistema de bancos de dados Oracle, que, na verdade, também está no storage. Então, a necessidade de você ter um gerenciamento próximo, de entender o tempo de resposta que o negócio necessita e a infraestrutura entregar, é muito junta. Eu tenho que fazer um acompanhamento não só pela disponibilidade. Óbvio, a disponibilidade é fundamental, é básica a premissa para uma empresa aérea. Para mim, eu só entendo 100%. O storage, para mim, não tem menos do que isso. Então, óbvio que a arquitetura do storage ele tem que prover isso. Então, a solução Compellent vem com o que eu acredito que é um storage de aproximadamente 5 noves, 99.999. E tem que ter a performance. E aí o gerenciamento tange a gestão de capacidade. Porque um storage por si só, apesar que os pessoal da Dell não gostam quando me referencio, é uma lata no frigir dos ovos.
Eu quero saber o que ele entrega agregado ao negócio. Para mim, é disponibilidade, coisa fundamental, e performance. Porque eu sei que no momento, por exemplo, de uma crise, um acesso, mudança de trilho de uma aeronave, que você vai, por exemplo, cancelamento de um voo, você tem que fazer o remanejamento de 100, 118 passageiros de um voo para o outro. Eu tenho que ter performance, tem que ser muito ágil para mim. Não só no aspecto de venda. Então, o gerenciamento é fundamental numa perspectiva de uma boa gestão de capacidade para atender os tempos que o negócio necessita. E como um storage, na verdade, é um grande agregador de vários sistemas, não é só para uma área, são várias áreas. Então, na verdade, é quase eu ter uma diligência, uma entrevista para entender desde a área de manutenção, a área de revenue, a área comercial, qual é os tempos de respostas, faço os sistemas que eu vou fazer a provisão para que eles façam a operação da companhia. Então, esse gerenciamento tem que ser muito próximo, tem que ter muita clareza e informações quase que em tempo real. Porque eu posso, sim, na perspectiva de storage, tomar uma decisão em tempo real. Para você, Paulo, a questão do gerenciamento do dado. Para nós, sem dúvida nenhuma, o gerenciamento do dado é fundamental. Até porque, quando nós falamos da informação das pontas das lojas, do que nós vendemos, a informação não se limita só ao ponto de venda. Porque em tudo isso tem uma cadeia produtiva. Eu tenho a minha central de produção, que tem que estar preparada para entregar o que a loja quer comprar. E dentro de tudo isso tem uma cadeia, que tem a sorveteria, padaria, o laticínio. Então eu tenho que saber antecipadamente qual é a previsão de venda da loja para a minha produção estar preparada para atender a tudo isso. E isso, sem dúvida nenhuma, eu preciso de informações reais, informações online, vamos dizer, em real time mesmo, que é para poder tomar decisão, poder abastecer o que fica por trás da distribuição dos alimentos, dos produtos, até porque são produtos perecíveis, com data de validade, então eu não posso entupir a loja de produto e depois a loja não vender. Então a loja pede o que é certo, que ela tenha previsão de venda. E tudo isso eu tenho que tratar esse dado, armazenar esse dado, consolidar e entregar a informação nas diversas camadas de uma forma diferenciada. Porque o dado ele é único, ele está no único lugar. Mas a informação está em vários lugares e de maneira diferente. Então, sem dúvida nenhuma, a solução que nós adotamos com o Dell Compellity, com essa questão do armazenamento virtualizado, dos discos mais rápidos, discos mais lentos, de todo esse gerenciamento da informação que é acessada está no disco mais rápido, a informação que é menos acessada está no disco mais lento para consulta, isso tudo agregou um valor considerável e nos deu muito mais poder de decisão e de conhecer o negócio de ponta a ponta, desde a produção até a entrega do produto ao cliente. Antes de falar, a gente vai entrar num detalhamento maior da questão da solução, mas eu queria colocar para vocês, explorar um pouquinho, porque a gente não sabe, na verdade, todos vocês ou já têm uma solução ou estão pensando em adotá-la, quem está assistindo também pode estar nessa mesma situação. O que hoje, para cada um de vocês, é importante ou foi importante na decisão, na escolha da solução? O que foi? Onde foi o ponto de partida? Onde foi o ponto crítico que fez vocês adotarem essa solução? Ou o que vocês levaram em conta na análise da solução? Da adoção da solução. Pode aí, agora eu já deixo por conta de vocês, tá? Vocês já podem, cada um aí pode começar a falar um pouquinho sobre essas outras questões. Em relação ao Compellence, foi custo. No primeiro momento, eu tive uma escola muito forte em cima de um grande provedor. Antes de ser cliente, eu já fui fornecedor de um grande data center. E eu fui adestrado numa solução XPTO. Então, eu particularmente tinha, no caso, na verdade, um preconceito muito forte em relação a outras soluções. E dado a insistência, por assim dizer, do executivo de conta da Dell de fazê-lo, escutá-lo sobre o Compellent, em que abriu realmente a minha cabeça. Até então eu não sabia, esse conceito de progressão de dados, eu ainda estava preso num mundo clássico de redes. Mas quando você começa a escutar e você fazendo um paralelo, no nosso caso, fazendo um paralelo daquela dificuldade de, por exemplo, você ter servidores virtuais que estavam numa área de disco, que estavam com uma performance degradada, ou estavam no famigerado disco SATA 7200 RPM, que é um pecado para uma máquina virtual, mas a gente cometeu essa heresia em alguns momentos, você tinha impacto direto no negócio. Então o gerenciamento do nosso ponto chegou a nível de máquina. Putz, cara, essa máquina está num data store,
lento, vamos migrar ela. Então começou a ser muito complicado. Então quando a gente começou a ter a visão de, nossa, tem isso, algo totalmente automatizado em blocos de 20K, ele começar a fazer a progressão num dado quente, um dado frio, e ele começar a alocar em áreas mais rápidas, à medida que você tem a necessidade de performance, foi meio que, tipo assim, abrir os horizontes para a gente. Que nós poderíamos deixar de ter essa sobrecarga administrativa para fazer esse gerenciamento. Porque à medida que um crescimento, se eu sair, por exemplo, em meados de 2010, com 150 servidores, 200, estou em 300, imagina eu fazendo um gerenciamento de performance e ficar movendo máquina virtual a título de performance na mão. É insano. Na prática, o impacto para o negócio vai ser quase que diário, porque eu nunca vou estar atendendo a necessidade daquele momento, porque eu vou ter sempre picos e nunca vou ter um acompanhamento. Se tiver, vai ser 2 pessoas fazendo isso. Então, quando a solução foi apresentada, óbvio, o preço naquele momento, a Azul, se eu não me engano, foi um dos primeiros cases de Compellent. Então, a gente pegou um momento muito bom a título de negociação comercial. E, mais do que isso, a tecnologia que veio agregada, que era o que eu não tinha na outra solução que eu tenho, porque a Azul tem 2 soluções de storage. O Compellent e a outra conhecida de 3 letras. Tem 2, mas começa com E. Mas é a clássica. Mas aquilo ali, tanto que o que o Compellent trouxe, eu virei para o concorrente, que era o storage que eu tinha, nego, eu quero um igual. Se vira o teu fazer o que o Compellent está fazendo. Eles deram os pulos dele lá, ainda assim, está aquém do que o Compellent consegue fazer com uma grande vanguarda do gerenciamento de storage, que foi um grande diferencial. Eu não ter aquela sobrecarga administrativa, uma preocupação quase que diária e ver a performance e conseguir trabalhar sobre aquilo. Então, realmente, a tecnologia, com impacto direto para o negócio, porque à medida que você tem um gerenciamento automatizado e uma progressão de dados de um sistema que está com lentidão, ele mesmo consegue fazer o gerenciamento e dar a performance que o negócio precisa. Obrigada, Jefferson. Paulo. Bom, no nosso caso, eu não consigo dizer que foi um único fator que determinou a aquisição do equipamento. Porque, na realidade, o que nós buscávamos, eu já falei aqui no começo, era flexibilidade, escalabilidade e algo que garantisse o nosso investimento, pelo menos aí, não menos do que 3 anos ou algo parecido. Seria aí a redução da obsolescência da solução. E quando me foi apresentado o Compellent, na realidade, vamos dizer, da arquitetura do DataFluid, ou Fluid Data, como queira, com a questão do armazenamento virtualizado, a questão do software inteligente, como ele já falou, na questão do gerenciamento, e um hardware escalável, e digamos até quase que uma arquitetura aberta, acho que esse conjunto nos mostrou que nós teríamos o que a gente procurava, que era a questão da flexibilidade, escalabilidade, eficiência, velocidade da informação, e o que nós precisávamos, que era toda a consolidação dos dados e, somando tudo isso, sem dúvida nenhuma, o custo-benefício da solução. Então, aí a questão não foi só custo. Foi o custo-benefício porque era a solução que nós procurávamos e que, com certeza, veio com um valor agregado e um custo bem menor do que o concorrente deles tinha no mercado. E, mais ou menos, como ele falou, os concorrentes deram seus pulos, mas não conseguiram nem o custo e nem o benefício que o Compellent trouxe para nós. Em relação à questão do quanto esse armazenamento e esse gerenciamento tem impacto no negócio, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do painel começar, e vocês citaram, inclusive o Jefferson citou um exemplo, né, de como realmente, se você tem uma indisponibilidade, um acesso dificultado a um determinado dado, o que isso pode trazer em termos de impacto no negócio. Você poderia falar um pouquinho para a gente daquele exemplo que você deu? Porque, às vezes, eles falam comigo lá quando a gente está conversando antes do painel. Aí, depois, quando chega aqui no painel, ele fala, não, agora eu não posso falar. Mas eu estou perguntando, porque a minha função é essa, né? Eu posso perguntar. Posso falar sim. E, na verdade, esse episódio foi semana passada. Aproximadamente 60% a 65% das vendas de uma companhia aérea é feito via agência. E mais de 90% das agências consomem os meus serviços para visualizar uma disponibilidade. Uma disponibilidade é você pegar o aeroporto de Viracopos, São Paulo, até Rio de Janeiro, Santos Dumont. Você procura uma data, a gente diz que é fazer uma disponibilidade. E a compra efetiva do processo. Então, mais de 90% das agências consomem via web services.
Recentemente a gente teve um upgrade do nosso sistema principal e, a princípio, a gente começou a perceber um problema anômalo na camada de web service que estava causando lentidão e instabilidade para as agências. E isso, obviamente, estava impactando em vendas direto. O que é isso na prática? Você poderia acessar um site de uma Decolar, Submarina, etc., e poderia não estar vendo o Azul momentaneamente. Ou seja, se você pensar que você tem as duas outras companhias aéreas e não viu o Azul, você compra as outras e não compra o Azul. Então, é perda de receita na veia. E a gente começou, numa análise, a perceber que um dos gargalos, a gente entendeu depois por quê, era um insert no banco de dados, em que o banco de dados que estava no storage do concorrente estava com um alto tempo de resposta. Então, o que a gente pensou? Bem, como o meu Compelled tem os 3 tiers, ou seja, o tier do SSD, a gente, em 40 minutos, a gente proveu as unidades de disco que precisava, apresentou para a SQL, colocou no cluster da SQL, deu detache a taxa no banco e botou em produção os bancos de dados que atendiam o web service para restaurar o ambiente. Em 40 minutos a gente fez isso, usando toda a flexibilidade e disponibilidade dos tiers do disco SSD. Quer dizer, em tempo real, o Compelled ali se pagou. Eu até brinquei com o meu time e falei, cara, o custo que eu paguei dos discos SSD, aqui já foi. Já se pagou sozinho, só nessa manobra, em 40 minutos, a gente restabeleceu sem impacto para as agências. Paulo, você consegue fazer, não sei se uma relação tão imediata entre a venda da esfirra e o problema lá no dado, no storage, mas como é que é para você essa relação entre a esfirra lá na ponta, né, e o dado que está lá no storage? Você tem, como é que você faz esse link aí? O que você pode falar? Ah, tem o delivery também, né? No caso de você também tem a questão do delivery que pode ser abordada também. Bem, no nosso caso nós não temos esse, vamos dizer assim, esse impacto direto na venda ou que pare de funcionar ou que vai deixar de vender. Mas eu tenho valores que eles não são, talvez, mensuráveis, que é a questão mesmo de desperdício, falta de produto, porque hoje nós administramos mais ou menos, são acima de 400 lojas no Brasil inteiro. A gente atende de Manaus a Porto Alegre, estamos presentes em 21 estados e 126 cidades. E tudo isso consolidado, e tudo isso tem que ser acompanhado, e tudo isso tem que ser gerenciado. Para quê? Para que não haja desperdício, para que não haja falta de produto. E nem sempre também se lança um produto que é sucesso. A gente tem que saber com muita rapidez quando um produto não é sucesso, para a gente poder ou mudar, ou retirar mesmo esse produto do cardápio. E ainda num país com essas dimensões geográficas que nós temos, acontece muito de... Antigamente se tomava a decisão, esse produto não está vendendo, vamos tirar do cardápio. E posteriormente você descobria que do Rio de Janeiro para cima ele vendia, só não vendia no sul. E você tirava um produto que gerava uma série de reclamações na região sul. Então, tudo isso, se você for analisar, é perda de receita, é desperdício, é a falta do produto, sem contar o delivery, que a gente atende no delivery hoje em 28 minutos em qualquer lugar do país. Aí sim o sistema tem impacto direto, porque é a mesma coisa. Um sistema fora, um link fora, um dado que não é atualizado, aí sim eu posso... Tá, como o pessoal gosta de falar, pô, o SLA, meu SLA é em cash. Está fora, não chega na mesma proporção da viagem, mas o delivery é da mesma forma. Se o delivery estiver fora, eu estou perdendo a venda de produto. E a gente chega a fazer 400 mil pedidos mês somente no delivery. Então é algo considerável. Não é de uma forma tão direta quanto a da Azul, mas existe sim aí uma perda de faturamento, tanto na falta da venda, quanto no desperdício do que a gente pode estar fornecendo e não sendo consumido. Quais os argumentos hoje que vocês acham assim os mais importantes para justificar o investimento em storage? Você citou até o caso de custo, né? Claro que preço é algo que está sempre presente em qualquer decisão de tecnologia ou de qualquer coisa, na verdade, né? Mas assim, como é que é essa questão hoje para vocês? E até porque vocês estão em áreas um pouquinho diferentes de atuação, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Na parte de custos, é que quando você faz, obviamente, um investimento no storage, ele é um casamento no mínimo, normalmente, de 5 anos, quando a gente já faz a projeção para isso. Mas você não faz a projeção do volume para 5 anos, você não vai comprar no momento T0, trazendo a valor presente, um investimento em 5 anos. Você tem um crescimento vegetativo no sentido do storage. Então, o custo, você está mais na análise inicial, quando você está no processo de decisão de um storage, de você saber, por exemplo, o custo efetivo da aquisição daquele momento,
por exemplo, o custo de aquisição, de expansão de uma gaveta. Você pode chegar, como nós chegamos no nível de granularidade, quanto é um disco de SSD, um disco SAI 10 mil, 15 mil, para que você possa comparar e fazer, no mínimo, uma projeção em 5 anos de crescimento vegetativo de volume. E mais do que isso, que é uma conta, às vezes, que fica fora. Um storage ele tem garantia de 3 anos. 2 anos a mais em 5 é garantia estendida. Qual é o custo a partir do 4º ano da garantia estendida? Que isso tem que entrar no teu cálculo. Então, a tomada de decisão no frigir dos ovos é no momento T0. Porque quando você compra um storage, vamos lá, eu comprei um compellent, eu não vou botar uma gaveta da EMC lá dentro. Então, é um casamento mesmo. Então, você tem que fazer essas análises de custo, de oportunidade, etc., no momento T0 quando você está comprando. E, ao longo do tempo, você faz a projeção meio que on demand, uma gestão de capacidade do seu crescimento vegetativo de dados. Então, é basicamente isso. Mas a análise realmente puramente financeira é no momento T0. Ao longo do tempo, é crescimento vegetativo, que você já teoricamente projeta pensando em 5 anos, mas que você vai adquirindo em orçamento na virada de cada ano. Paulo, você até comentou aí rapidamente, quer dizer que, de repente, quando a organização, o board, olha o investimento, por exemplo, ele calcula lá e fala, pô, mas eu conseguiria colocar uma loja funcionando, né, com esse investimento e tal. Então, como é que é hoje para você, na função de um CIO, de um diretor de tecnologia, mostrar, olha, precisa investir, né, porque vai trazer esse resultado, porque vai ter esse benefício? Essa é uma situação até muito interessante, porque, embora eu estou no Habib's há 2 anos, agora vai fazer em outubro, assumindo a direção geral, antes eu estava como diretor de um call center que também pertence ao grupo. E quando eu cheguei no Habib's, depois de 6 meses, na minha primeira avaliação que eu fiz da TI, de como estava a estrutura, que nós tivemos que fazer uma estrutura desde pessoal até a parte de infraestrutura, de equipamentos, sistemas e tudo mais. E na primeira reunião com o meu presidente, eu falei para ele tudo o que eu pretendia fazer, e o que eu ouvi foi uma sonora gargalhada, e ele me disse que isso tudo era um sonho, e que muitos já haviam prometido, mas que isso não era possível. Eu falei, não, possível é, só que vai ter um custo. Ele falou, nesse momento eu não estou preocupado com o custo, eu estou preocupado com a modernização, com a informação que hoje eu levo 30, 40 dias para saber o que eu vendi. Eu não consigo tomar decisão que não seja com menos de 10 dias, 15 dias. E se você realmente me trouxer o resultado que você está prometendo, esse custo deixou de ser um custo e passou a ser um benefício. E aí nós começamos a trabalhar em toda essa consolidação dos dados e tudo mais. E ele até brincou, ele ainda me chama até hoje de JK, porque ele falou que eu teria que fazer 5 anos em 1, né? Ou 50 em 5. E é o que a gente está tentando fazer. Nós precisávamos de velocidade, tomar decisões rápidas, e aí que entra o que eu falo, que hoje TI, do ponto de vista de fornecedor, tende a deixar de ser uma commodity, que foi o que aconteceu com o Habib's e com a Dell. Quando nós buscávamos uma solução, a Dell nos trouxe uma solução. Ela não nos trouxe um hardware ou um software. Ela trouxe uma solução, nos ajudou a formatar essa solução e a entender quais eram os benefícios de como nós poderíamos usar essa solução em benefício do nosso negócio. Então, eu acho que aí, além do custo da solução, além das facilidades, além da flexibilidade e tudo mais, o poder da nossa decisão foi na questão, sem dúvida nenhuma, do serviço prestado pela Dell, do suporte que a gente já conhecia, e aí sim, do custo-benefício que essa solução nos proporcionou. E hoje, há menos de 1 ano que nós implantamos o Dell Compellent, a solução já está dando resultado e eu já consigo entregar hoje essa informação. Vendeu numa loja de Manaus em 30 segundos, essa informação está no nosso data center. E o meu presidente, através do iPad dele, ele consegue ver o que está acontecendo em qualquer loja do Brasil, em qualquer momento e em qualquer setor da loja. Então, ele até brinca comigo hoje e falou, bom, o primeiro sonho está realizado. Falei, pô, qual é o outro? Ele falou, outros estão em todas as lojas, porque aí já não depende mais da solução dela, depende da ponta da loja, de upgrade de sistemas. Hoje a gente está com 70% das lojas online entregando informação de 30 em 30 segundos. Então, eu acho que quando você consegue colocar uma solução que você dá retorno para o maior investidor, que é o dono do negócio, daí para frente você passa a ter uma credibilidade e facilidade na aprovação de futuros projetos. Bem, pessoal, a gente já teve aí um primeiro momento onde a gente falou, né, do desafio. Eles também entraram aí já na solução. A gente
vai explorar mais assim, a questão de benefício, mas eu quero abrir também para a participação de vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário, podem contribuir aí com o nosso painel. Temos alguma pergunta da plateia? Nenhuma questão? Bem, eu vou trazer, olha, os seus colegas que estão pela internet, eles são bem mais participativos. E já mandaram perguntas, né? Eu tenho aqui uma pergunta interessante. Primeiro, ele manda aqui bom dia para todos vocês. Quem escreve é o Manuel Dutra. Eu sou gerente de governança de dados do HSBC. Estou acompanhando o painel aí com vocês. E eu tenho duas questões. A primeira é avaliar com vocês se vocês consideram que storage hoje é algo caro ou se storage realmente está se tornando algo mais barato, mais acessível. E depois, saber qual é a experiência dessas empresas na implantação de uma governança de dados, né, e qual é o framework, e se isso é algo que possa estar relacionado também ao ambiente de armazenamento. Obrigada pela contribuição, Manuel, aqui. Espero que você continue aí, não só ouvindo a resposta. E vocês também que estão nos acompanhando podem enviar outras questões também, na medida do possível, a gente vai trazendo aqui para o nosso painel. Quem gostaria de começar aí a resposta, Manuel? Depois pedir só para repetir a segunda, tá? Em relação ao custo de storage, eu particularmente, a gente estava comentando antes, na minha opinião, acredito que o custo de storage hoje é muito barato. Como eu falei, eu já trabalhei numa empresa de terceirização de serviço, uma grande empresa. Naquela época era muito mais fácil vender o storage como serviço do que é hoje. Naquela época, em 2006, 2005, se justificava quando você tinha uma aquisição de storage que poderia beirar R$1 milhão, por exemplo, que era muito caro. Então, grandes empresas que, na verdade, tinham a capacidade de fazer esse tipo de aquisição. Hoje em dia, já não mais. Eu vejo pelo... o que eu paguei, por exemplo, na primeira compra em 2010 do que eu estou comprando hoje. A diferença é substancial, quase 30% a menos. E agora imagine em relação a 2006. Então está muito acessível e plenamente justificável, pela própria necessidade do negócio de armazenagem e performance. O negócio demanda um produto nesse sentido. Por conseguinte, a oferta hoje não se torna mais proibitiva, porque os produtos estão mais bem aderentes. Ou seja, tem momentos que, dependendo da especificação que você tenha, um storage é mais barato que um servidor. Qual é a segunda pergunta? Desculpa. A segunda pergunta do Manuel Dutra é a experiência de vocês na implantação de uma governança de dados e qual o impacto, a relação de uma governança de dados com o armazenamento, o gerenciamento de dados. Não vou dizer ainda que é uma utopia na Azul, mas a gente tem trabalho fortemente, que um pedaço do meu time é arquitetura, mas não é arquitetura de dados propriamente dito, mas é um desejo que a gente começou ao longo de 2012 e vamos realmente, possivelmente, efetivá-las em 2013. Que é a partir, na verdade, você fazer uma identificação dos dados que você tem espalhados em, sei lá, 30 bases, 40 bancos de dados que você, se você deixar, você começa assim a ter uma duplicidade imensa das informações. Ou seja, o famoso e utópico em alguns negócios do projeto de cadastro único. Esse é um projeto belíssimo que todo mundo adora ouvir. Implementa. Difícil. Que você pode ter a mesma base de dados, o mesmo cadastro de cliente e mais de uma base. Então, a ideia é que você, com um projeto de governança, através de um bom saneamento de dados, uma arquitetura de dados, chegar nisso, de uma coisa consolidada, você para de ter duplicidade. A partir do momento que você tem duplicidade de dados, você tem menos armazenagem. Por conseguinte, você tem maior governança. Até de segurança, saber onde efetivamente os dados estão, os controles dos dados. Mas com um viés de armazenamento, sim. Uma boa governança, nesse sentido, das informações dos dados, diminui, sim. Talvez não proporcionalmente, uma coisa, meu Deus, eu diminuir o cadastro que havia duplicidade de usuários. Você vai ver, isso consumia 1 GB. Então, na prática, talvez não seja tão direto, mas sim tem uma redução que você pode conseguir com uma boa governança nesse sentido. E é o que a Azul está buscando para 2012 e 2013. Paulo, para você, tem essa relação também aí? Pode começar até pela segunda questão e depois você comenta. Eu vou até dando até continuidade aqui à questão do armazenamento de dados. Eu concordo plenamente com ele, sem dúvida nenhuma. O gerenciamento de dados hoje, ele é importante. E aí o que ele falou, pelo menos nisso nós temos o mesmo problema, que é o problema do cadastro único. Isso é fato. Você encontra 3, 4 cadastros, cada área usando, e você, na hora de consolidar as informações, é a mesma coisa
que todo mundo está usando, e realmente existe a duplicidade de cadastro, a duplicidade de informações armazenadas, e isso realmente é uma questão de arquitetura de dados, é uma questão de gerenciamento, não é uma questão de DBA, como a gente conversou antes aqui. O DBA não olha isso, isso aí é uma função mesmo de um arquiteto, de um gerenciamento de dados, e sem dúvida nenhuma que isso bem trabalhado e bem aplicado, com certeza vai minimizar ou vai otimizar muito a parte desse armazenamento dos dados. Quanto ao custo do storage, eu não tenho dúvida nenhuma que o storage hoje está bem mais acessível do que era há 8 anos atrás, ou talvez até há 5 anos atrás. E a gente não pode pensar só numa maneira direta de compra do storage. Porque hoje, com essa questão dessa arquitetura que nós estamos utilizando hoje, que nós estamos trabalhando hoje, nós podemos ver que há 8 anos atrás você tinha que comprar um storage e imaginar, ou dizer, olha, acho que vou comprar um storage para 20 teras que vai dar para 1 ano. Aí em 1 ano não acontecia nada, você cresceu só 2 teras ou 5 teras, você estava com um storage que você gastou a mais sem necessidade e que com certeza ele ia ter um problema de obsolescência num curto espaço de tempo. Hoje você já não trabalha mais desse jeito, porque a escalabilidade te permite comprar um storage, ou adquirir um storage com menor capacidade e você crescer na medida que os seus dados crescem. Eu estava conversando com o meu gerente de infraestrutura que está aqui, ele falou, olha, o cara me dá notícias na sala, né? Já vamos ter que comprar mais. Por quê? A gente estava prevendo um crescimento de 5 tera ano, só esse ano, até agora, já crescemos 10. Quer dizer, isso aí, há um tempo passado, era praticamente um investimento de um storage novo. Hoje, com certeza, com a escalabilidade que a gente tem, com toda a flexibilidade que a solução nos fornece, nós vamos crescer isso à medida do necessário. Então, não é só o custo direto que melhorou. Melhorou também a forma de compra, a forma de você prever o aumento do armazenamento de dados através da escalabilidade e da flexibilidade que a solução de hoje nos proporciona. Eu acho que é mais ou menos isso, a questão do custo. Ok. Vamos entrar numa outra, já, né, momentos aí finais do nosso debate, explorando um pouquinho 2 aspectos que eu acho importantes, que na verdade 3, vai. Tem várias perguntas aqui, vou tentar resumir. Eu acho que tem a questão de integração hoje, de ambiente, tem a questão da evolução das plataformas, e tem principalmente, alguns de vocês já, em alguns momentos vocês pontuaram, que esse olhar para o futuro, né? Quer dizer, de quais são os planos e como que é possível hoje, né, nesse investimento que está sendo feito, até que ponto você consegue enxergar aonde você quer chegar e como que a solução ou a tecnologia pode acompanhar. Então, voltando, 3 aspectos: integração, garantir a evolução e ter essa expectativa de futuro. Você quer começar, Paulo? Bom, a questão até porque no meu caso, não sei se dele também, mas nós acabamos de implantar o storage. Nós estamos aí com 10 meses de implantação da solução Dell Compellent. Então, nós previmos aí, nós trabalhamos aí com uma situação de estar nessa configuração, pelo menos garantida em 3 anos. E é claro que isso aí pode se alterar e vai se alterar com toda certeza, porque depois que nós montamos toda essa infraestrutura, que nós preparamos a infra, consolidação dos dados, informação e tudo mais, outras ferramentas com certeza virão agregadas em cima dessa plataforma. Situações que antes não eram possíveis. Por exemplo, eu jamais conseguiria implantar uma ferramenta de ERP na minha estrutura antiga. Hoje isso já me possibilita essa implantação e já está sendo implantada. A mesma coisa acontece com o BIO. Então, a evolução em cima desse storage, nós estamos vendo assim como algo de um ganho talvez até imensurável, porque nós estamos trabalhando com muita tranquilidade, é muito fácil fazer um planejamento em cima dessa solução, porque nós já temos aí um planejamento mais ou menos para 2 e 3 anos, e toda a integração dos sistemas legados e tudo que nós temos em função da rede, e aí quando eu falo de rede, estou falando além das lojas, mais 2 fast foods, mais 18 indústrias, porque o Habib's tem um conceito de verticalização, então nós temos desde padaria até construtora, e tudo isso administrado no nosso data center. Tudo isso deverá ser consolidado nos próximos 3 anos.
Então, toda essa integração passa pela solução da arquitetura do DataFluid, da questão do storage do Dell Compellence e nas facilidades e nas flexibilidades que a solução nos permite trabalhar. Então, eu acho que nos próximos 3 anos, é mais ou menos essa ideia que a gente tem de progressão, né? E aí, claro, com gerenciamento, com monitoramento e planejamento, talvez aí uma ampliação ou outra em função desse aumento exponencial de dados que, às vezes, a gente sai um pouco do nosso controle. Obrigada, Paulo. Para você, integração, evolução... Como solução, a parte da solução em si, pensando em futuro, a Azul ela teve uma facilidade muito grande. Como ela nasceu em 2008, a gente conseguiu estabelecer algumas premissas para a montagem de um data center com uma vanguarda imensa. O lado bom e o lado ruim. Hoje em dia, eu não tenho a quem culpar em relação a legado. Tudo que existe nesse data center, a única responsabilidade é minha e do meu time. Como eu nasci em 2008 e nascemos do zero, então a arquitetura tinha que obrigatoriamente ter sido pensada com uma escalabilidade de futuro, de ser realmente uma missão de ser a maior empresa de aviação nacional do país. Então, quando a gente montou aquela arquitetura como um todo, isso vai do storage à solução do VMware, a arquitetura de Oracle RAC a um cluster único banco de dados, a uma arquitetura de virtualização de camada de apresentação totalmente segregada. Tudo foi pensado em 2008, pensando uma vanguarda de 5 anos para frente. Eu costumava brincar que eu falava assim, cara, eu quero manter uma infraestrutura, se eu botar a Gol aqui dentro, eu suporto. Porque era onde a gente pensava em chegar. E a gente está chegando, tanto que a gente já é a 3ª maior empresa de aviação nacional. Então, a nossa arquitetura foi montada toda lá atrás com esse viés sempre de futuro. E óbvio que a virtualização por si só, ela acaba enxergando a virtualização de servidores e storage como um grande commodity, uma lata. Mas a solução de a progressão de dados, com essa diferenciação de tipo de disco, dado quente e dado frio, só corroborou uma evolução nativa. É como se a arquitetura por si só, ela já está preparada para aguentar os seus próximos 3, 5 anos do jeito que está. Porque como a gente tem a dimensão de virtualização, crescimento vegetativo, o storage comporta com uma boa apropriação de performance, disponibilidade, espaço, com uma visão de futuro, não é arrogância da minha parte, a própria arquitetura da Azul está muito à frente do que se enxerga no mercado. Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação na Business Brasil, que eu falei não só a virtualização clássica de servidores, virtualização de endpoint, virtualização de storage, virtualização de backup. Quer dizer, a Azul, em 2012, tem já uma vanguarda de tecnologia muito à frente. Óbvio, benefício, nós somos o standard. Não, lembra sempre que a gente nasceu em 2008. A gente não tinha legado. Óbvio, quando você assume o ambiente com legado, é muito complicado. Aí, quando a gente cai no cenário de integração, a gente teve a oportunidade e implementamos o manifesto SOA. Lembrando que SOA não é produto, é um manifesto. Não confundir uma coisa com a outra. Está difícil na Azul hoje. E que a gente também, com essa visão, já em 2008, com, na verdade, prover os serviços, na verdade, as integrações como serviço, não integração ponto a ponto, já foi montada essa arquitetura dessa forma. À época, nós utilizamos o SOA Suite da Oracle, por exemplo. Acabamos também caindo num produto. Mas a gente tem um outro produto para distinguir uma coisa da outra. Aquele famoso, pensando no manifesto do SOA. A pergunta clássica, tem reuso? Tem. Você vai construir com um barramento de serviço e apresentar como serviço. Até pensando na integração, saneamento de dados, que você não tem integração ponto a ponto de um sistema com N. É 1 para 1, porque no barramento de serviço é aí que você colhe onde o dado está. Então, pensando na evolução de futuro, a Azul ela já foi concebida assim. As pessoas que lá estavam sabiam que podia dar certo e tivemos realmente a oportunidade de fazer o certo logo de início. Então, óbvio que a solução do storage, com toda essa parte de tiering é a nomenclatura do rival. O data progression, ele veio só corroborar a arquitetura que já foi iniciada em 2008. E sim, me sinto confortável em dizer que a Azul está preparada só com refresh tecnológico no sentido de mais capacidade computacional, exemplo, refresh de servidor, pensando nos seus próximos 3, 4 anos com facilidade. Obrigada. Bom, como eu sou democrática, antes de passar para a pergunta da plateia virtual, eu vou novamente abrir aqui um espaço, caso, já evoluímos aí para outras questões.
alguém da plateia nossa aqui presencial tenha alguma pergunta. Nenhuma? Temos aqui. Que bom que os seus colegas aqui estão animados. Bom dia a todos. Bom dia. Uma pergunta Eu vou só solicitar, se possível, você pode se identificar. Eu sou o Diego, eu sou analista de suporte. Obrigada, Diego. Uma pergunta que eu preciso hoje levar para a minha empresa, né? Uma resposta, na verdade. Por que escolher a solução Dell de storage e não do concorrente? Essa pergunta é patrocinada? Não. Não foi combinado? Vamos lá. Você já começou a falar, agora vai e já responde, não? Obrigada. O meu caminho foi diferente, né? Eu comecei com concorrente e fui para a Dell. Então, hoje eu disse sim, de novo eu passo pelo viés de custo, tá? Mas mesmo pensando no único concorrente, tá? É o de 3 letras começando com E. A solução dele de gerenciamento, o que vem na suíte e a maturação do que é o data progression no Compellent, que é o tiering para o concorrente, o Compellent, tecnologicamente falando, ele é superior. Eu acho óbvio que o concorrente tem outras vantagens. Eu não vou aqui vender o concorrente, mas pensando hoje, se eu tivesse que tomar uma decisão, eu tomaria a decisão pensando de mid-range, high-end eu tenho uma outra opinião. High-end a gente está falando mais de plataformas, high-end não é a XP, mas vou considerar botando plataforma Unix e mainframe. High-end seria mainframe. Eu não pensaria em Compellent. Mas para mid-range, ou seja, para a infraestrutura que a Azul tem hoje, se eu tivesse que, por exemplo, no refresh tecnológico, tirar o concorrente, eu faria. Aí vai cair de novo na questão custo. É uma briga entre um e outro. Ele não fica tão atrás, mas tecnologicamente falando, eu falo, o Compellent é superior. Paulo, como é que você pode ajudar o Diego a levar essa resposta? No nosso caso, vamos começar pelo mesmo, que é o custo-benefício, sem dúvida nenhuma, foi um atrativo. Mas o segundo ponto, sem dúvida nenhuma, para nós, foi a questão da escalabilidade e da flexibilidade da solução. Porque, como eu falei no começo, são dados exponenciais que crescem todo dia e a gente nem sempre tem o controle desses dados. E a gente precisa muito rapidamente ter todo esse trabalho de ampliação, de gerenciamento, monitoramento, e sem dúvida nenhuma, o Data Progression faz a diferença nessa solução da Dell Compellent. Ok, obrigado. Ok, Diego? Mais alguma pergunta? Por favor, temos ali ao fundo. Pude perceber a importância Vou solicitar a você também, se possível, se identificar, nome e empresa, por favor. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Arildo, eu trabalho na OAB. Percebi a importância que a área de TI representa na empresa de vocês. Conforme bem colocado por vocês, a questão do Compellent, da história de Compellent. Uma pergunta, como você citou, a disponibilidade 99 ou 59, né? Ainda assim, com essa métrica, ao meu ver, quase 100%, vocês pensam em alguma solução em DR? A Dell apoia vocês em alguma solução nesse sentido? Ainda que vocês tenham essa disponibilidade oferecida por esses equipamentos, o que vocês têm fora para garantir a disponibilidade do negócio? A Azul ela tem algumas soluções, um plano de recuperação de desastre. Não é vamos conceituar aqui site DR, tá? Seria o cold, o warm e o hot. O cold é aquele que, na verdade, no momento de desastre, você sai montando tudo. O warm, que seria mais ou menos, você tem um data center ativo, de pé, mas só tem um ambiente de homologação. E o hot é balanceamento de carga. Hoje a Azul ela não tem um site hot, nem um warm, seria um cold, por assim dizer, para um plano de recuperação de desastre. Então, na prática, hoje eu não tenho um segundo storage para replicação efetiva. Como eu tenho duas soluções de storage, no meu mesmo data center, eu tenho uma replicação entre eles. Tá? Mas aí não envolve a Dell ou o concorrente. É uma solução dentro da plataforma do Oracle, SQL e VMware, que eles ficam se contingenciando em caso de desastre físico de cada equipamento, não um site DR, especificamente. Mas para 2013 a Azul vai estar estudando realmente
ter um site hot em 2013? No nosso caso, nós estamos caminhando para isso, porque nós já temos hoje 2 data centers em lugares distintos que são interligados. E para 2013 é um dos projetos que a gente realmente tenha essa replicação. Hoje eu tenho no outro data center um storage de outro fabricante, não é o mesmo, mas a tendência é que a gente realmente faça essa replicação a partir de 2013 e tudo está caminhando para isso, que nós estamos interligando todas as empresas do grupo, inclusive os 3 data centers do call center que a gente tem e um outro data center que está fora do mesmo ambiente. Obrigada. Tem mais uma pergunta? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Anderson, trabalho numa central de cartórios aqui em São Paulo. A minha dúvida, eu trabalho mais na área de infra, né? Então não tenho muito conhecimento com banco de dados. Mas eu queria ver a visão de vocês perante hardware, que é o seguinte. Hoje em dia, que nem o Jefferson mensurou, ele falou a respeito que a Azul hoje está bem avançada em questão de hardware, que vocês têm uma estrutura aí para um tempo considerável, etc. e tal. Mas o hardware em si, né, os equipamentos, eles têm uma evolução muito rápida, né? Não é que nem um sistema, que é uma coisa assim mais lenta. Mas eu queria ver o que vocês levam em consideração. Hoje vocês têm um investimento aí milionário em equipamento, aí amanhã, de repente, a Dell, uma outra concorrente, uma empresa em si, lança uma solução nova no mercado. O que vocês levam em consideração para adquirir esse produto? Vocês veem a necessidade primeiro, o custo, ou só para falar que coloca a necessidade da empresa? O que vocês veem primeiramente em colocar um equipamento novo na empresa em vista da evolução do hardware? Pensando já no futuro, que amanhã, de repente, isso daí já pode estar obsoleto, em questão de tempo, né? Você está falando de servidores? Na verdade, de servidores, storage, no modo geral. Vamos falar do storage, depois eu volto para o servidor. De novo, o storage é uma análise que você faz no início. Você pega toda a parte de especificação de hardware do equipamento e você faz uma projeção do que você pode ter. A grande verdade é essa. E o storage é um casamento de 5 anos. Você tem que prever que você vai ficar com ele nesse período razoável. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar uma especificação de um Dell Compelling, que são 2 controladoras, 2 processadores, com throughput nominal em cada porta do storage de 8 GB por segundo. Vocês já tiveram a curiosidade de ver quanto vocês trafegam realmente no storage? A surpresa é incrível, é baixo pra caramba. Sei lá, se eu tiver 100 megabits por segundo é muito. Então, tudo que eu vi na prática, no fundo, para um storage, o que pega é o famigerado do disco. Se você tiver muito I/O, é o backplane do storage que vai engargalar. Então, na verdade, a sua monitoração, o storage, invariavelmente, ele vai ter... óbvio, se você tiver, tipo, como uma oportunidade, uma CPFL que vai fazer emissão de billing, de conta para milhões de clientes, mas num cliente mediano, um storage, um Compelling série 40, nossa, vai dar no couro e muito. Então, a sua preocupação é só ficar monitorando a parte de latência do disco, que invariavelmente qual é a solução para isso? Comprar mais disco. Porque esquece o volume. Volume, teoricamente, é o ouro dos tolos. Pensa na latência e tempo de fila no volume ou no agrupamento de disco. Ou seja, na aquisição de storage, você pensa em 5 anos, que invariavelmente ele vai atender. É crescimento vegetativo em performance. Servidores, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Eu costumo dizer, pelo menos na plataforma abaixo Intel e na perspectiva de sistema de companhia aérea, a capacidade de processamento dos servidores atual é excederem muito a demanda. Para você ter noção, respondendo objetivamente a sua pergunta em relação ao banco de dados. O servidor que roda, por exemplo, meu cluster Oracle Hack do meu RP, eu comprei em 2008. É um Dell 1950 com garantia estendida que vence ano que vem. É o mesmo, que é o mesmo do outro cluster do Farm FDB, do SQL, do Exchange. Por isso que eu digo, a minha visão já um tempo atrás, a capacidade de processamento do servidor é exceder a sua necessidade. Por isso que a virtualização, bingo, você compartilha desperdício. E eu tenho servidores em produção da primeira leva de virtualização também de 2008. São as máquinas, 1950 são os do banco, 2950 são os primeiros virtualizadores VMware. Os novos, que são 710, vieram porque eu precisei de mais memória. Que virtualização invariavelmente memória. Você olha a CPU em cada servidor, host virtualizador, 5%, 10%. Então, hoje em dia já dá para planejar muito bem nesse sentido. Óbvio, com um viés à luz de uma companhia aérea. Tá? Para enriquecer essa questão, a gente vai continuar nesse assunto, eu vou passar para o Paulo responder. Eu vou trazer uma pergunta da plateia virtual.
é da Renata Salino, da BR Malls, do Rio de Janeiro. Obrigada por você mandar a sua pergunta. Ela diz o seguinte: segundo o estudo da IDC, cada vez mais as empresas estão investindo em armazenamento. Porém, de 30% a 40% do espaço dos equipamentos não são aproveitados ainda, segundo a consultoria. Como vocês estão tratando desse problema? Bom, voltando rapidamente à questão do rapaz, eu acho que com a virtualização, tanto de servidores quanto de storage, essa questão ficou um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de você trabalhar. Porque, como ele mesmo disse, a questão dos servidores Dell também, até pouco tempo atrás, a gente tinha 2950, 1950, e realmente ainda trabalhavam a contento, ainda tinha espaço suficiente, processamento suficiente para o que a gente estava utilizando. Mas com a virtualização, sem dúvida nenhuma, fica mais fácil de você prever o futuro, ou de pelo menos você trabalhar aí, digamos, no período de 3 a 5 anos, sem obsolescência, tanto do equipamento quanto da solução. Então, é claro que você tem que partir para uma análise um pouco mais aprofundada no momento T0, no momento da escolha da solução ou do equipamento em si, né, e ver qual é a sua progressão, ou qual seria o seu planejamento, a sua escalabilidade para os próximos 3 a 5 anos. Mas, sem dúvida nenhuma, a virtualização acho que veio para facilitar, ou pelo menos para minimizar essa questão aí do tempo de perda ou de obsolescência dos equipamentos. A pergunta, na verdade, da Renata está dentro do que vocês estão respondendo. Eu trouxe a pergunta mais para enriquecer, que é o que você está perguntando, que, na verdade, você vai conseguindo minimizar esse tempo de obsolescência também, em função da análise que você faz de capacidade do que você quer para um futuro, como você falou, um casamento de 5 anos. Né? Até que é um tempo curto, né, gente? Mas só pegando um gancho dessa última pergunta, foi da internauta? Foi. Que é o seguinte, em relação à explosão de dados, você armazenar por isso muito tempo, 30% você não usa, etc. Exatamente. Isso é uma questão totalmente pertinente, que eu não vou... isso abre espaço para um debate. Que aí, de novo, uma opinião pessoal. Para isso, tem a mais do que conhecida e batida solução de archiving. Agora, eu sempre uma vez estava conversando com um fornecedor que estava tentando vender archive. Como você enxerga o rival, que para mim passou a ser um rival do archive, da sua solução, que é o data progression? Agora, antigamente, você tinha aquela preocupação de uma área de banco de dados num dado dentro de uma área de disco nobre, que custa caro. Com a progressão de dados, em tese, esse dado desce e ele está num disco de uma área menos nobre e mais barata. E a informação e o acesso dela é online para quem for requisitar. Você não precisa mais daquele trabalho hercúleo, de fazer todo o processo de archiving, botar em fita, que o cara seleciona, tira da solução e apresenta. Então, aí é uma questão que eu coloquei para esse fornecedor e abro para um pensar de todos. Será que o archiving tem agora um concorrente direto, que é uma progressão de dados? Que você já tem isso dinamicamente para ser constituído e gerenciado? Um ponto que cai sobre essa questão. Bem, várias outras perguntas chegaram aqui da nossa plateia virtual. Acredito que agora que vocês se animaram também, vocês têm outras questões. A gente tem aí a oportunidade, ao longo do evento, acredito, de estar tratando de outros assuntos. Aqui, nesse painel, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação de todos, principalmente de vocês aqui, de vocês que nos acompanharam pela internet também. Obrigada aí por acompanharem aqui o nosso debate. Uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas.